Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Abel. Sérgio, boa tarde, Abel. Alto e bom som. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Boa tarde aí a todos os convidados. Boa tarde a todos os membros aí do Recomendo. Boa tarde aí aos visitantes, né? Aqueles que ainda não são membros do Recomendo, né? Este aqui é o nosso primeiro webinar Recomendo, então uma boa tarde ao Abel e ao Léo. Nos encontramos aí mais cedo em outras reuniões, né? Orientações gerais, esse é o nosso aí primeiro webinar do Recomendo. Esse assunto ele está sendo abordado, né, no mundo todo nas últimas semanas, e o Recomendo teve como responsabilidade vir aqui e reunir dois profissionais aí de alto gabarito aqui nos Estados Unidos para poder trazer uma informação de relevância aí para todos vocês, né? Eu sou o Sérgio Moura, estou aqui atuando na área de Miami, né, frente ao Recomendo também. E vamos aqui hoje num bate-papo, aqui é um clima, para quem é membro e conhece um pouco de como é a sistemática, a gente vai adotar um pouquinho da sistemática do Recomendo, mas adaptamos para estar num ambiente aqui mais intimista, vamos dizer assim, né? Dentro da nossa programação, então, como todo negócio, ele foi remodelado, reinventado na época que nós estamos, né? Nós criamos aí algumas metodologias, algumas normas de conduta para reuniões online. Então, acredito que todos vocês aí estejam, aqueles que ainda não atuavam em suas áreas aí de forma remota, tiveram que, de uma maneira ou de outra, se readaptarem, se reinventarem, né? E nós do Recomendo não foi diferente, né? Então, o que nós pedimos aí? Para que todos vocês aí mantenham os seus microfones desativados, né? Enquanto o outro fala. No caso aqui, nós estamos aqui só nós três. Os membros e participantes, eles vão estar atuando aqui no chat como participantes. Pedimos aí o cuidado, né? Que não assistam dirigindo, né? Então, assim, as boas práticas, as boas normas de segurança. E no final, nós abriremos aí para perguntas, respostas, onde vocês aí poderão interagir, né? Então, se vocês já quiserem ir organizando, quem tiver pergunta, pode ir fazendo aqui ao lado do chat, a gente vai coordenando, e em seguida a gente já vai dar início aqui à nossa apresentação. Vou falar um pouquinho do que é o Recomendo. Então, para quem é membro do Recomendo, conhece muito bem aqui essa programação. Baseado no webinar aqui, a gente fez uma pequena adaptação. Então, o nosso evento pontualmente começou agora às 5 horas. Programamos aí 10 minutinhos iniciais desse welcome, esse bate-papo aqui com vocês, essa apresentação para quem ainda não é membro, para quem ainda não conhece, né? Mas a estrutura das nossas reuniões, ela segue dessa forma. Temos um horário de início, um horário de término. Então, uma agenda bem restrita, objetiva, direta ao ponto. Então, para o nosso evento aqui hoje, programamos aí esses 10 minutinhos de bate-papo. Em seguida, teremos aí 5 minutinhos onde os profissionais se apresentarão. O nosso evento durará em cerca aí mais ou menos de 45 minutos. E após isso, teremos aí 15 minutinhos para perguntas, respostas, né? Aquele bate-papo. E com previsão aí de término aí para 6h15. Bom, agora eu vou pedir para que o Abel, no caso, ele e o Leonardo, dividirão aí esses 45 minutos. Eu vou dar uma pausa aqui na minha tela para que eles possam retomar o controle. Olá, Sérgio. Olá, Abel. Muito bem-vindo. Prazer aqui estar dividindo com você esse momento tão importante aqui, não só para nós aqui nos Estados Unidos, né, mas assim para todos aí mundialmente. Então, assim, tenho um prazer enorme aí de poder estar aqui. O Léo também, né? Seja muito bem-vindo. É um prazer. Prazer. Importante avisar, o pessoal está perguntando aí, Sérgio, que a gente está com os microfones abertos. Eles, por enquanto, vai ter um momento no final da palestra onde eles vão ser feitas as perguntas, correto? Exatamente. Que tem algumas perguntas ali no chat, só você direcionar que você é o nosso coordenador aí do evento. Exatamente.
Eu vou coordenando aqui no chat. Depois você responde. Eu posso compartilhar, então, minha tela? Claro, fica à Abel, vontade. fala aí. De vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Muito boa tarde a todos, né? O Sérgio fez a introdução. Esse é o webinar, a gente vai falar um pouquinho desse pacote de estímulo econômico e é uma apresentação conjunta elaborada, nós elaboramos em conjunto, então eu vou compartilhar minha tela aqui, é uma apresentação em PowerPoint, onde a gente vai explorar para vocês. Né? Acredito que todo mundo está vendo a minha tela agora, correto? Isso aí. Que são os slides que a gente preparou. Então, a gente vai falar desse pacote de estímulo, não é o primeiro, na verdade é a terceira fase, pode vir uma quarta fase, mas esse pacote ele é importante porque ele visa injetar dinheiro na economia. Então, vamos falar um pouquinho da crise, um pouquinho de várias informações aí. Vou falar bem rapidamente do background meu e do Léo, né? Eu sou Financial Advisor, tenho formação na área financeira, mestrado nos Estados Unidos, em Finance Investment Management, na Swarthmore University, Jack Welch College of Business. Também tenho um MBA na Fundação Getúlio Vargas, mestrado do IBMEC, enfim, sou Financial Advisor da Prox, e entre outras qualificações. Enfim, muitos me conhecem, que eu faço parte também do Recomendo, e vamos trocar ideia aí com vocês a respeito dessa crise. Preparamos esse material com muito carinho e dedicação para vocês. Leonardo, quer que eu fale ou você fale? Você fale. Pode deixar que eu falo. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Grupo Recomendo, também sou membro, pela oportunidade, né? Sei que nós estamos vivendo aí em tempos difíceis e informação acho que vai ser chave aí para estar ajudando muita gente. Só um pouquinho sobre mim, Leonardo Rezende, me formei da Florida Atlantic University com bacharel em Ciências Contábeis. Foi de lá também onde eu adquiri o meu MBA, com foco em contabilidade também. Eu sou um IRS Enrolled Agent, que é uma designação da Receita Federal Americana para especialistas em tributação. E também sou um Certified Public Accountant, um CPA certificado pelo estado da Flórida, cuja certificação é a maior certificação no ramo de contabilidade aqui nos Estados Unidos. Também sou fundador e CEO da Leader Associates, um escritório de contabilidade localizado em Boca Raton e Miami. É isso aí, Abel. Vamos lá. Obrigado, Léo. Muito obrigado. Avançando com a nossa programação, eu tenho um disclaimer a fazer. Eu sou Financial Advisor, licenciado e registrado nos Estados Unidos. Eu não dou recomendação legal nem contábil. Né? Contábil vocês podem contar aí com o Léo, nosso CPA. Qualquer informações que eu fale nesse sentido são meramente incidental ao meu trabalho como Financial Advisor registrado e licenciado aqui nos Estados Unidos. Qualquer comentário que eu venha fazer não vai se caracterizar como oferta de título ou valor mobiliário. Todo investimento acarreta risco, retornos passados não são indicativos de resultado futuro. Como aqui nos Estados Unidos tudo é muito regulamentado, é necessário que se faça o disclaimer antes de eu fazer qualquer pronunciamento. Muito obrigado. Enfim, nós desenvolvemos essa agenda, a gente vai fazer uma breve introdução falando da crise, os impactos econômicos dessa crise, a atuação do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Vamos detalhar e debulhar esse pacote de estímulo econômico devido à pandemia do coronavírus aqui nos Estados Unidos, na ordem de 2,2 trilhões de dólares. Vamos também explicar a respeito da ajuda a pessoas físicas, né, o stimulus check, e ajuda também aos pequenos empresários, tanto na parte de grants ou loans. No final, teremos um período de perguntas e respostas que o Sérgio vai liberar para que as pessoas que estão participando desse webinar possam fazer perguntas e a gente esclarecer as dúvidas. Enfim, quais os impactos econômicos dessa crise? Né? Aqui eu tenho dois gráficos aí importantes, eu procurei fazer uma apresentação bastante visual para que a gente consiga ver. Tecnicamente falando, uma recessão ela só é comprovada quando a gente tem 2 quarters, né? 2 trimestres seguidos de queda do PIB. No caso, a gente não tem isso ainda, mas a gente já, apesar da gente tecnicamente não poder dizer que temos uma recessão, a gente já vive uma recessão por essa parada forçada da economia e as previsões são, assim, previsões de uma crise realmente muito severa. Os mercados estão em quedas e de uma queda muito rápida, como você pode ver no gráfico número 2. Tecnicamente falando, quando a gente tem uma queda acima de 20% no mercado de capitais, a gente considera um bear market, que é uma queda acima de 20%, ou seja, o mercado, quando tem mais de 20% de queda,
ele é considerado o comportamento, fazendo a tradução literal ao português, um mercado urso, né? Um mercado com tendência de queda. E aqui a gente tem a comparação do índice S&P 500, para quem não é muito familiarizado com a Bolsa de Valores, é um índice significativo das principais empresas de capital aberto aqui dos Estados Unidos, e a queda foi realmente assustadora, aí, principalmente nesse primeiro trimestre, sendo que alguns indicadores, inclusive, registraram a maior queda da história, desde que foi começado ao registro e apuração desses índices. Crise, ela é cíclica, né? A economia é cíclica, sempre houveram crises, e nunca vai deixar de existir. Aqui a gente consegue visualizar a Grande Depressão, que levou cerca de 34 meses, e houve queda no mercado em torno de 83%. Depois nós tivemos crise lá por volta de 1946, depois nós tivemos uma crise, choque do petróleo, depois nós tivemos a crise, quer dizer, várias crises, até a bolha da .com, a crise de 2008, a crise financeira imobiliária, e agora chegamos aí, depois de um período de 130 meses de crescimento positivo do PIB aqui nos Estados Unidos, a reversão e a crise, que alguns acabavam dizendo que, desde que eu me mudei para os Estados Unidos, muita gente dizia que a gente ia entrar no período de crise, mas acabou que a gente começou a entrar numa reversão e numa crise a partir desse mês, né, desse primeiro trimestre, principalmente nesse segundo trimestre que a gente começa hoje, dia 1º de abril. Essa crise ela é diferente das outras, por quê? Se a gente pegar os números e ver a tabela, a gente vê que houve uma queda vertiginosa e muito mais rápido do que nas outras crises. O mercado ele não caiu, ele despencou. Aí falando para o mercado financeiro. E por que ela é diferente? Porque não é uma crise meramente financeira, é uma crise de saúde. Então, a economia ela foi que obrigada, de certa forma, a parar. Se não totalmente, mas pelo menos grande parte dos setores produtivos, várias cadeias produtivas tiveram que parar repentinamente, e isso afeta o produto de maneira substancial. Então, realmente foi um baque muito grande devido a uma precaução e que certamente teremos impactos econômicos muito grandes. Aí eu vou apresentar alguns números para vocês. O primeiro impacto é o nível de desemprego. Na semana passada foi apresentado o Job Claims aqui nos Estados Unidos, Jobless Claims, e ele, se você pegar esse gráfico, né, é engraçado, você pega uma média, na crise de 2008, ele atingiu um pico aí de 600 a quase 700 mil pedidos, né, de seguro-desemprego. Na semana passada, esse índice foi para 3.283.000 pessoas pedindo seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos. E olha só, quinta-feira tem um novo anúncio. Infelizmente, o anúncio vai ser também números assustadores. Enfim, mas isso vamos deixar para quinta-feira, né? Vamos falar agora aqui do seminário, mas é um dos impactos, desemprego em massa. Para vocês terem ideia, na Grande Depressão, que é considerada uma das maiores crises que os Estados Unidos já passaram na história, desde a medição econômica, né, de registro econômico, que a gente tem tecnicamente falando, cientificamente, desde 1850 para cá, a Grande Depressão foi uma das crises mais severas que nós tivemos aqui nos Estados Unidos, atingiu um índice de desemprego de 24,9%. Essa crise está sinalizando um índice de desemprego em torno de 30%. Então, uma crise superior à Grande Depressão dos Estados Unidos, no início, lá, cerca de 1929 a 1933, do século passado. E aí nós tivemos também outras exceções, né? Como a crise, para você ter ideia, a crise de 2008, o desemprego nos Estados Unidos chegou a quase 10%. Então, agora a gente está sinalizando um desemprego maior do que a crise de 2008. E lembra que o Obama assinou uma bill em torno de 700 bilhões de dólares naquela época também, para fazer ajuda aos contribuintes e à sociedade, às empresas americanas também naquela época. Outro índice importante para a gente analisar, para você ver o ponto que está acontecendo, por que eu trouxe esses números à tona? Para a gente tomar consciência do que a gente está vivendo e do que talvez está por vir. Tá? Então, aquela história, né? Até eu gosto sempre de falar, vez ou outra eu acabo passando, né, uma frase que eu gosto de sempre reforçar.
Não é questão de ser pessimista ou realista. É questão de ser otimista, perdão. É questão de ser, na verdade, realista. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude. O realista vai ajustar as velas. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui, apresentando tudo que tem disponível, o que a gente pode fazer para ajudar, principalmente o pequeno empresário, a tomar boas decisões. Mas repare esse indicador. O índice de incerteza econômica dos Estados Unidos é o maior nível da história. Tá? O maior nível aí da história, comparando desde que ele começou a ser medido. Então, realmente, as pessoas estão muito apreensivas quanto ao futuro. Estamos vivendo uma era de intervenção global, muito dinheiro sendo colocado na praça por parte dos bancos centrais de todo mundo, e principalmente do Fed, o Federal Reserve. O Banco Central americano tem usado todas as ferramentas disponíveis para suportar a liquidez durante essa crise da pandemia do coronavírus. Tudo que ele pode usar, ele está sendo usado, ok? E o que ele tem feito, principalmente? Baixado os juros. Primeira coisa que o Fed já vem fazendo já há algum tempo, ó, como vocês podem ver aqui, ó, ele já vem caindo os juros gradualmente. Nesse mês de março, ele caiu para praticamente nível zero. Existem as taxas de referência, o que a gente chama de target rates, que é a taxa de juro referência da economia, que os bancos cobram entre si. Ela está com o limite máximo em 0,25, limite inferior, zero. Então, nós estamos falando de juro aproximadamente a zero aqui no mercado americano. Além disso, o que o Fed fez? Além de abaixar o juro, que não se demonstrou ser uma medida tão eficaz. Por quê? Porque o juro já estava muito baixo, baixar para zero não necessariamente ia incentivar a economia. O Fed fez injeção de capital de cerca de 1,2 trilhões de dólares no sistema interbancário aqui nos Estados Unidos, chegando a um balance sheet de ativos de cerca de 5,3 trilhões de dólares. Okay? O que quer dizer isso? Não vou entrar muito no tecnicismo, nem vem ao caso, mas o Banco Central americano está despejando dinheiro na praça para garantir liquidez na economia americana, e se tem mais dinheiro circulando, teoricamente, as coisas vão ser... É uma forma do Banco Central estimular a economia, o crescimento econômico. Além disso, o Fed abaixou a sua taxa de desconto dele, que ele mesmo empresta, como o último recurso que algum banco possa vir utilizar, e, inclusive, está emprestando diretamente para empresas, algo nunca visto, tá? Porque o Banco Central não empresta para companhias privadas, empresta para os bancos, mas não companhias. Também lançou mão de commercial papers e swap lines. O que é isso? São linhas de crédito para Banco Central em todo o mundo. Na verdade, o Banco Central americano tem despejado dólares, no jargão coloquial, até imprimido dólares e infestado de dólar o mundo para evitar uma quebradeira geral e um colapso no sistema financeiro internacional. Isso que o Fed tem feito. Aí, com tudo isso, por que eu fiz esse overview da crise econômica, dos impactos, e passei um pouquinho desses números? Porque, vendo essa situação, pensando em tudo que está por vir, os Estados Unidos começaram a lançar mão de estímulo direto para fazer a economia girar, que é o pacote de estímulo econômico do Covid-19, que são várias ações, entre elas essa bill que foi aprovada na última sexta-feira, que a gente vai estar discutindo aqui com vocês. Então, o pacote de estímulo aprovado no Senado na semana passada e na Câmara, por aclamação, com voto de votos, tá? E no Senado, com 96 votos favoráveis e nenhum contra, é o pacote econômico de 2,2 trilhões de dólares. É o maior pacote de estímulo econômico da história, tá? De todo mundo. Para você ter ideia, o valor do estímulo é maior que o PIB, ou seja, do Brasil, ou seja, toda a riqueza gerada do Brasil durante um ano é o que os Estados Unidos vai utilizar de dinheiro para ajudar a economia americana. É cerca de 10% do PIB americano. Grosso modo falando, é muita grana que o governo americano vai colocar para tentar estimular a economia. Muito dinheiro mesmo. É só você pensar que nós estamos falando de cerca de um ano de geração de riqueza do Brasil inteiro. Então, é muita grana. Como é que vai ser distribuído isso? Vai ter ajuda direta aos indivíduos e às famílias, que vai ser cerca de 30% desse pacote,
vai ter ajuda às grandes companhias, grandes empresas americanas, que vai ser cerca de 25%, aí com 500 bilhões de dólares. Vai ter ajuda ao pequeno empresário, que é o foco nosso desse seminário, que nós vamos chegar e focar nisso, cerca de 19%, 377 bilhões. Ajuda aos governos estaduais, né, e também aos condados, e também apoio a serviços públicos. Aí. A ajuda aos estados e governos, aos condados, né, vai ser cerca de 17%, e ajuda para serviços públicos essenciais, 9%. Esse é um breakdown do pacote de um modo geral. Mas aqui a gente tem ele até mais detalhado, eu não vou passar, vou falar um pouquinho mais do que a gente vai falar aqui. A gente vai falar desse ajuda, desse cash payment, que é dinheiro direto na conta de cada contribuinte americano, que o governo vai dispensar em cerca de 300 bilhões de dólares, é dinheiro dado, meio colocado, né, na verdade, em forma de crédito tributário. O Léo vai explicar isso, vai explicar quem vai se habilitar, como isso vai funcionar daqui a pouco. E vamos ter aí ajuda para o pequeno empresário, cerca de 377 bilhões de dólares, sendo 350 em novas linhas de créditos disponíveis para os empresários, e 10 bilhões de dólares de grants, que é dinheiro a fundo perdido, que vai ser uma ajuda e que não necessariamente o empresário deve pagar de volta esse dinheiro. Okay? Nós vamos ter também forma de empréstimos perdoáveis. A gente vai explicar o que vai se eleger, enfim, vamos entrar nesses detalhes um pouquinho também. Então, focando nos pontos do pacote, como eu disse, o pacote é muito amplo, são 2,2 trilhões de dólares. Nós vamos focar na parte que cabe ao estímulo para o indivíduo e família e para pequenas empresas. A peça central de estímulo às famílias, que, como eu disse antes, é cerca de 30% do total do pacote, é o pagamento direto de cerca de 1.200 dólares para cada contribuinte americano que ganha até 75 mil por ano. A gente tem infográfico, o Léo vai explicar para quem que tem direito, né, como que isso vai funcionar, quem se qualifica, o Léo vai falar daqui a pouco. As famílias têm níveis de renda e tem também valores para cada dependente. O Léo vai estar explicando, inclusive nós colocamos alguns infográficos para ajudar vocês na compreensão de como isso vai funcionar. Lembrando que esse material depois vai estar disponível, o Sérgio vai, no final do webinar, vai explicar como que vai ser o processo para as pessoas terem acesso aí a esse material. Outros pontos, além do pagamento direto a cada indivíduo, vai ser suspensão temporária dos empréstimos estudantis, né, realizado pelo governo federal, ou seja, não serão necessários pagamentos nem juros acumulados até o final de setembro de 2020, desse ano. E alguns mutuários que têm mortgage vão ter aí certa tolerância no pagamento por até 6 meses também, e haverá expansão dos benefícios de seguro-desemprego. Lembrando que esse não é o foco do nosso webinar, o nosso foco é destrinchar a questão do incentivo direto ao indivíduo e os empréstimos e ajuda a pequeno empresário. Aí, sobre o estímulo check, eu vou pedir o Léo para falar um pouquinho sobre a qualificação, o IRS, como é que vai funcionar. Legal, muito obrigado, Abel. Acho que essa introdução é de extrema importância para a gente entender a grandiosidade que foi esse estímulo econômico que foi injetado aí nesses últimos dias e que vai estar sendo injetado nessas próximas semanas também. Um dos itens que chamou mais atenção, principalmente da mídia e dos indivíduos, é relacionado a esse stimulus check, que é o cheque que o governo vai mandar para os indivíduos. É importante a gente entender quem que vai estar se qualificando para esse cheque, para esse pagamento, tá? O envio do pagamento e a qualificação, ela é de acordo com a última declaração que o indivíduo enviou aqui, sendo a de 2018 ou a de 2019, se ele ainda não enviou ela, tá? Os contribuintes, tanto o taxpayer, tanto o spouse, os dois têm que ter um número de Social Security Number. Então, infelizmente, os contribuintes que têm o IT Number não estariam qualificando para esse stimulus check. É importante entender qual valor na declaração da renda da pessoa que conta para o valor que o governo estipulou que seria o máximo para cada contribuinte ali para poder estar qualificando para esse cheque. Esse valor chama Adjusted Gross Income. Eu coloquei ali aonde exatamente na declaração de cada pessoa que aparece, tá? Então, na declaração de 2018, no formulário 1040, é a linha 7, e na declaração de 2019, também formulário 1040, esse valor está na linha 8B,
tá? Então, qualquer um aí pode entrar, pode pegar a sua última declaração de imposto de renda e ver o valor lá para ver se qualifica ou não. Para filhos dependentes, esses filhos dependentes têm que ter menos do que 17 anos, tá? Para poder estar recebendo os $500 ali. Existem uma outra classificação que chama Qualifying Child, que é para outra questão, onde que o filho pode ter menor do que 19 anos, mas para a questão desse crédito, não é o Qualifying Child normal, o critério que é usado é o mesmo para o Child Tax Credit. Então, só enfatizando aqui que os filhos têm que ter menos do que 17 anos para poder estar recebendo esses $500 de crédito. Pode ir para o próximo slide aí, Abel. Então, aqui é só para a gente entender um pouco, eu vou estar entrando em mais detalhes sobre os valores, mas para uma pessoa que é solteira, tá? Se ela recebeu $75 mil ou menos do AGI ali, ela estaria qualificando para um pagamento de $1.200. Existe uma parte entre os 75 mil e os 99 mil dólares, então se ela ganhou entre esses valores ali, gradualmente ela vai perdendo esse crédito. Então todas as pessoas físicas que enviaram como solteiras e fizeram mais do que 99 mil dólares não estariam qualificando para esse pagamento. Mesma coisa quando a pessoa envia como casado, esse valor é de 150, mas acima de 198 mil dólares, esse crédito já é exterminado. Pode passar para o próximo slide aí, por favor, Abel. Aqui a gente tem esse infográfico que é bem legal, tá? Então, para uma pessoa que ela é solteira, ela pode ver ali e identificar na sua declaração qual que foi o seu Adjusted Gross Income, o seu AGI, para poder saber qual que é o valor do crédito que ela teria direito. Por exemplo, uma pessoa que tem um AGI de 80 mil dólares estaria recebendo $950 de crédito. Basicamente, para cada 100 dólares a mais dos 75 mil ali, você perde 5 dólares do benefício. Pode ir para o próximo, Abel. Aqui nós estamos mostrando para uma pessoa que ela envia uma declaração como conjunto, Married Filing Jointly, né? Essa tabela também inclui se esse casal tem filhos, né? Então, por exemplo, para um casal que recebeu 150 mil dólares ou menos, eles recebem 2.400 dólares pelo casal, mais 500 dólares para cada criança. Um casal que recebeu, vamos dizer, 170 mil, esse valor dos 2.400 cai para 1.400, mas o crédito para os filhos ainda continua ali 500 dólares para cada filho. Pode continuar. Também existe um outro tipo de filing que é para o do chefe de família, Head of Household, né? Esses são os casos onde tem um pai ou mãe solteira, né, que tem um filho, que cuida desse filho e paga por todas as despesas deles. Nesse caso, o valor do threshold ali é de 112.500 e ele é exterminado no valor de 136.500. De novo, a pessoa tem direito a 500 dólares por filho. Perfeito. Existem outras perguntas bem comuns, tá? Como, por exemplo, como que eu recebo esse pagamento, né? Tem vários clientes que estão me perguntando isso. Basicamente, se você recebeu um reembolso na sua última declaração de imposto de renda e se você usou o método de depósito em conta na sua declaração, o governo irá lhe enviar o pagamento para a mesma conta que você usou, tá? Então, essa é a primeira parte. A Secretaria do Tesouro Americana eles estão com planos de desenvolver um portal online para que os indivíduos informam para qual conta que o governo tem que enviar esse pagamento. Então, eles estão em processo de desenvolver isso para as pessoas que não tiveram esse depósito em conta, ter a opção de entrar lá, colocar os seus dados e informar para o governo para qual conta que eles querem que o governo deposite esse cheque do crédito. E também tem pessoas que não vão querer esse depósito em conta, vão estar recebendo um cheque. O governo vai estar usando o último endereço que eles têm no recorde deles, tá? Que é de acordo com a última declaração de imposto de renda que foi enviada. Muito importante, se você se mudou, você tem que preencher o formulário 8822, você pode entrar lá no Google Form 8822 e preencher informando para o governo o seu novo endereço e enviar para eles via correio o quanto antes. Perfeito. Outros pontos importantes aqui é que esse crédito, esse pagamento que o governo está dando, ele é, na realidade, um adiantamento de um crédito tributário da sua declaração de 2020. Tá? Então, basicamente, o governo está te adiantando esse pagamento de acordo com as últimas declarações de imposto de renda que você enviou, tá? Estão usando isso como base,
mas o crédito real que você vai receber é de acordo com a sua renda de 2020, tá? Então, por exemplo, se existe uma pessoa que teve um filho em 2020 agora, de acordo com a declaração de 2019, que é o que o governo está usando, essa pessoa não estaria ganhando esses $500 por esse crédito, tá? Só que quando ela for enviar a sua declaração de 2020, o governo vai estar sim pagando ou dando esse crédito adicional de $500 aí mesmo se a pessoa teve o filho em 2020, porque de novo o crédito é de acordo com a declaração de 2020. Uma coisa que eu não sei informar com certeza é se a renda da pessoa aumentar de 2019 para 2020, ao ponto que em 2020 ela não qualificaria, se ela vai ter que pagar de volta esse crédito que ela recebeu agora. Infelizmente, nós não temos esses dados ainda, mas com certeza crédito a mais o governo vai estar dando. Então, se você qualificar para um crédito maior do que você vai estar recebendo agora, quando você for enviar a sua declaração no ano que vem, você vai estar recebendo ele. Um outro ponto importante é para você estar enviando a sua declaração de 2019 o quanto antes, tá? Então, é uma boa oportunidade para você estar atualizando o seu endereço ali também, estar colocando os dados da sua conta para o depósito em conta, e também porque agora vai estar aumentando bastante os casos de scams, né, de golpes e fraudes, onde pessoas podem estar roubando a sua identidade, enviando uma declaração como se fosse você e colocando lá a conta dela para ela poder estar recebendo esse crédito aí como se fosse você. Então, quanto antes que você enviar, menos chance que você tem disso acontecer no seu caso, tá? Então, já falei aqui também sobre as fraudes, né, que tem acontecido, e é importante mencionar que o IRS ou nenhuma entidade governamental irá lhe ligar, mandar e-mail ou mensagem de texto solicitando informações para o seu pagamento. Então, não caia em golpe, pessoal. O governo não vai estar entrando em contato com vocês, pedindo dados, falando que tem uma fórmula mágica para você estar recebendo esse cheque mais rápido. Nem atenda o telefone, ou se atender, pode falar. Léo, não há comunicação via telefone por parte do IRS ou entidade de governo a respeito desse pacote, correto? Correto. Não há. Isso é correto, não há. Se qualquer um que ligar para a pessoa falando, desconsidera, desliga, porque não existe. Não existe. Não existe. É golpe. Esse momento não há nada que você precisa fazer para poder estar recebendo esse cheque, a não ser estar enviando as suas declarações, caso você ainda precisa estar enviando. Tá? Então, é importante, Léo, muita gente havia perguntado, a gente tem falado sobre esse assunto bastante, rede social, no Instagram, enfim, e as pessoas falam, onde eu aplico? Não tem que aplicar, né? Ninguém vai aplicar. Isso, na verdade, é um direito do contribuinte. Sim. E esse valor vai ser depositado ou vai ser enviado o cheque, né? Como você falou, não vai precisar aplicar, correto? Então, é importante esclarecer isso para a população. Isso aí. Vamos falar agora, obrigado, Léo, vamos falar agora um pouquinho sobre empréstimos para as pequenas empresas, que eu acho que é o foco e o objetivo aí da maioria das pessoas, né? São empresários. O que fazer nessa época de crise? Já falamos um pouquinho que a crise realmente está se configurando como uma das mais severas da história, mas, por outro lado, o governo tem se mexido, o governo americano nunca fez o tanto quanto está fazendo dessa vez, em termos de estímulo. Esse estímulo direto de dinheiro no bolso de cada contribuinte vai ajudar a manter o sistema em ordem, pelo menos no período que o isolamento está em vigor, mas as empresas têm despesas, todos nós, né, temos despesas, e principalmente funcionários que precisam ser pagos, né, independente da parada, enfim. Há muitas obrigações aí para os pequenos empresários e eles precisam de ter algum tipo de ajuda. Então, nesse pacote estão previstos aí cerca de 350 bilhões de dólares disponível para os pequenos empresários. Lembrando que a parte que se refere ao small business, que é cerca de 19% do total do pacote, 350 bilhões, como está escrito ali, é para empréstimos, ok? De até 10 milhões de dólares para empresas que vão cumprir com os requisitos do programa. Esses fundos podem ser usados para atividades críticas da operação da empresa, como, por exemplo, pagar aluguel, manter a folha de pagamento, né, pagar os seus funcionários durante esse período aí de isolamento ou da crise do Covid-19. Além disso, o projeto de lei concede 10 bilhões de subsídios para pequenas empresas que precisam de ajuda para cobrir os seus custos operacionais de curto prazo. E aí a gente vai falar um pouquinho
de como aplicar e aonde aplicar, que são 2 programas um pouquinho diferentes. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Os principais recursos, além de subsídios de emergência e programas de empréstimos perdoáveis, você fala, essa empresa, que empresa se enquadra? A empresa que vai se enquadrar são empresas que têm 500 funcionários ou menos, ok? Na verdade, há também alterações nas regras de despesa e deduções destinadas a tornar mais fácil para a empresa manter os funcionários na folha de pagamento e permanecer aberto. O governo está fazendo isso tudo para quê? Para que os americanos voltem ao trabalho, para que o pequeno empresário consiga recontratar aqueles que foram demitidos, para evitar aquele gráfico que eu apresentei lá no início, de desemprego aí em massa na economia americana. Então, o que vai ser feito? Esses subsídios de emergência, né, vão ter 10 bilhões de dólares que você pode aplicar como pequeno empresário, e você vai ter direito a 10 mil dólares. Esses 10 mil dólares, dependendo da utilização, vai ser um dinheiro que você nem precisa retornar. É um dinheiro que você vai usar, se for para pagar funcionário, e se for também para você usar para algumas despesas que são elegíveis dentro do programa, você nem precisa repagá-lo. A gente sempre orienta, né, Léo, que todo o dinheiro que você pega emprestado, você sempre tem que partir do princípio que é um empréstimo. Não pense que é uma ajuda ou subsídio. É diferente do cheque de estímulo. Aquilo ali, de fato, vai ser colocado, você não vai devolver para ninguém. No máximo, compensar, lá, igual o Léo falou, dependendo do crédito, da sua renda, se houver uma compensação tributária no próximo exercício. Mas quando você pega um empréstimo, mesmo essas linhas, né, você sempre partir do princípio que pode ser você ter que repagar esse valor. Mas, pelo que a gente leu e estudou, grande parte desses recursos vão ser perdoáveis. Até porque, do contrário, o secretário do Tesouro americano, né, o Steven Mnuchin, não ia falar isso em rede nacional, como falou em vários programas de televisão, inclusive eu coloquei aqui uma referência do que ele falou. Então, se você é pequeno empresário e pegar esse subsídio, até mesmo esses empréstimos aí, grande parte deles podem, dependendo, logicamente, do que você utilizar, você vai ter que comprovar isso com a documentação. Por isso que é importante você ter sua contabilidade em dia, sua papelada tem que estar em dia, e o Léo vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente até o final de janeiro, para você ter acesso, ter condição aí de, primeiro, estar elegível, segundo, ter acesso aos recursos, e terceiro, conseguir comprovar a utilização para ser perdoado. Então, tudo é um empréstimo. A partir do momento que você comprovou, aí você pode ter lá o perdão, né? Por isso que são empréstimos perdoáveis, dependendo da contraprestação e do cumprimento de você, empresário, das regras estabelecidas pelo programa. Inclusive, Abel, desculpa, sobre esse de 10 mil dólares aí, na aplicação que é feita para o SBA, tem um checkbox lá que você marca se você quer estar recebendo esse adiantamento desses 10 mil dólares, mesmo antes de eles estarem tomando uma decisão, né, se o seu empréstimo foi aceito ou não. Tá? E na lei mesmo diz, mesmo se o seu empréstimo não for aceito, você tem direito a ficar com esses 10 mil dólares aí. Tá? Então, algo esses 10 mil, assim, são 10 bilhões de dólares, gente. Limitado a 10 mil dólares por empresa. Então, a conta é simples, é 1 milhão de empresas. Qualificam. Né? E vai ser assim, rápido, nós vamos falar sobre ele. Você, pequeno empresário, tem que correr, porque já está aberto a disponibilidade. A recomendação é que você aplique e busque. Qualquer microempresário nos Estados Unidos, eu vou mostrar o link, como se faz. É importante que você faça isso, porque vai ser assim, muito dificilmente esse dinheiro vai ser retornado. É quase que uma ajuda mesmo, direta, apesar deles não... Né, você está fazendo uma aplicação como se fosse um loan, através do SBA, mas mesmo assim é importante. Além disso, você vai ter alívio para quem já tem débitos, né, empréstimos, vão ter 17 milhões de dólares para você cobrir aí 6 meses de pagamentos para empresas que já usam empréstimos do SBA. É como se fosse um alívio aí para você conseguir passar por essa fase mais difícil. Aí, como eu falei dele, o nosso secretário de Tesouro, ele disse o seguinte: desde que você use dinheiro para trazer os empregados, né, de volta, ou para pagar seus empregados, isso vai ser perdoado.
Essa é uma grande maneira de trazer os trabalhadores americanos de volta ao trabalho. E ele falou, claro, aí está o link, tá? Vocês podem entrar depois. Foi numa entrevista que ele deu no Fox Business, e tem um link aí que vocês podem assistir. Se você usar esse dinheiro para cobrir aí, esse dinheiro do empréstimo, estamos falando, né? Dos 350 bilhões. Se você usar ele para pagar aí cerca de 8 semanas de payroll mais até 25% de overhead, são os custos indiretos da sua operação, muito dificilmente você comprovar, você vai ter de repagar isso, porque você vai ter de comprovar isso documentalmente, obviamente, mas você vai obter o perdão do pagamento desses recursos. É uma forma do Tesouro Americano estar injetando dinheiro direto nas empresas para manter os empregos. O nome do programa, aliás, é Paycheck Protection Program, que é para manter os trabalhadores americanos trabalhando. Então, é um pacote muito ousado, muito forte aí para ajudar. Por que isso, gente? Abel, desculpa, só um ponto lá, você pode voltar rapidinho no slide? Lógico. Nós mencionamos no slide anterior sobre os 10 mil dólares. Aí agora aqui nós estamos falando que pode ser perdoado até 8 semanas do valor médio. É outro programa. Isso são 2 programas diferentes, tá? Nós temos esse primeiro, tá? Que chama EIDL, a gente vai estar falando um pouco sobre ele também, onde que esses 10 mil dólares são perdoados. Mas existe também esse outro agora, que chama o Paycheck Protection Program, tá? E nesse programa que você teria direito aí de até 8 semanas de payroll, esse empréstimo perdoado. É importante 25% de overhead. Né? Mais 25% do overhead. É importante mencionar que se você qualificar para esse primeiro empréstimo, né, esses 10 mil dólares serão perdoados, esses 10 mil dólares aí seriam subtraídos. Se você for pegar esse outro empréstimo aqui, seria subtraído desse valor dessas 8 semanas mais o 25%. Então, você não pode ter esse benefício dos dois ao mesmo tempo. Pode ter esses 2 planos, só que o benefício, esses 10 mil dólares primeiros, será reduzido nesse segundo plano. Exatamente. Inclusive, Léo, o secretário de Tesouro, quando apresentou, né, esse programa na mídia especializada nos Estados Unidos, disse que esse 10 mil seria a primeira fase do programa. Né? Injetar dinheiro, como você falou. O cara vai pegar, dificilmente ele vai devolver. É como se, tipo assim, vou injetar dinheiro nos pequenos empresários, dar um fôlego. Então, é 10 mil dólares e rápido, já até abriu. No Paycheck Program, né, Protection Program, ele vai abrir para aplicação a partir de sexta-feira, começa de fato. E esse dos 10 mil já está aberta a aplicação para qualquer pequeno empresário que queira fazer. Por que isso, gente? Porque isso aqui é um estudo do JP Morgan. Quanto tempo uma pequena empresa consegue sobreviver se ela não gerar caixa? Imagina, você é pequeno empresário que trabalha com turismo, restaurante, fechar suas portas. Você tem faturamento? Não, zero. Você não está faturando nada. Como é que você vai sobreviver? O governo, sabendo disso, falou, não, tem que criar algum mecanismo para injetar caixa na economia e nas empresas, senão o sistema vai entrar em colapso. E esse estudo diz aqui, restaurante, são 16 dias em média. Né? Em média geral, nos Estados Unidos, as empresas têm cerca de 27 dias de buffer, ou seja, uma reserva para manter o dinheiro em caixa, para cobrir suas obrigações. Então, se não tiver injeção de dinheiro, haverá uma quebradeira geral e restrita na economia. Um colapso que seria muito grande. Então, por isso que o governo está abrindo as torneiras, o que é curioso, no maior país capitalista do mundo, ter o maior programa de incentivo estatal da história. Né? Enfim, mas é uma realidade que acabou sendo necessária as autoridades monetárias fazer para poder salvar aí os empregos, senão o desemprego que já está alto poderia chegar a índices ainda maiores. A elegibilidade são pequenas empresas, como nós já falamos, também organizações sem fins lucrativos, empresas individuais e até trabalhadores independentes que tenham aí 500 ou menos funcionários. A taxa de juro, ela é máxima de 4%, mas as linhas estão em torno de 3 e alguma coisa, pelo que eu andei lendo. E o empréstimo máximo que cada pequeno empresário vai poder pegar é 10 milhões de dólares. Mais à frente eu vou falar dos links do SBA, de como você fazer, inclusive compartilhar uma tela do formulário de aplicação.
Os empréstimos para pequena empresa, como o Léo comentou, eu também comentei, né, o Small Business Loan Resources, que é o SBA, são 4 programas principais, né? Tem o Paycheck Protection Program, com 350 bilhões de dólares, e tem esse empréstimo avançado, né? Loan Advance, que é para os 10 mil dólares. E existem 2 outros programas, né, de alívio e o empréstimo ponte também para servir. Todos esses programas você vai obter todas as informações, detalhes, nesse link aqui, ó, do sba.gov. Lá tem informações. Na verdade, hoje, se você entrar no site do SBA, vai estar lá Covid-19, informações importantes para você, pequeno empresário. Ele já te leva para essa página para você ter uma visão dos principais programas. O Léo pontuou muito bem, é importante a gente não confundir, são programas diferentes. O programa que está aberto agora é o Economic Injury Disasters Loans. É esse que está aberto agora, que você pode ir lá aplicar e vai ter direito a esses, quem se habilitar, né, vai ter direito a esses 10 mil dólares. O secretário do Tesouro Nacional, bem como as autoridades, tem dito que esse tipo de empréstimo vai ser bem simples, o processo simples e rápido, porque eles querem colocar o dinheiro o mais rápido possível no bolso aí dos empresários. O Paycheck Protection Program já é um programa um pouco mais elaborado, requer aí uma análise, vai abrir a aplicação sexta-feira, mas também o governo tem dito que vai ser um procedimento muito simples. Vai ser muito simples para fazer a aplicação, a análise e a liberação também. Ok? Para o Paycheck Protection Program, antes de eu falar da aplicação ali, como é que vai ser feito? Você vai utilizar o seu banco. Você pode procurar o gerente do seu banco, ok? E fazer a aplicação junto com ele. Existe no site do SBA, nós vamos deixar o link, né, com formulários, com instruções, né, guidelines, do como você fazer, que informações que vão pedir. Muito importante, como eu disse anteriormente, o Léo sempre reforça isso também, você está com a contabilidade em dia, com a documentação toda em dia da sua empresa, mas, assim, quem vai fazer a distribuição desses programas, desses empréstimos? Mais de 1.000 instituições financeiras em todos os Estados Unidos. Todo banco, né, credenciado ao FDIC vai estar fazendo esses empréstimos. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar para o seu gerente de banco. Por quê? Eu conversei hoje, à tarde, com alguns amigos que trabalham em agências bancárias, atendendo empresas, e eles disseram: Abel, eu estou sobrecarregado, eu estou com muito pedido, e a ordem do banco é primeiro atender os meus clientes, que é natural, né, gente? Você vai atender o seu cliente. Então, o que acontece? Você tem que primeiro ligar para o seu gerente do seu banco ou entrar em contato com o seu banco. Se você não conseguir, aí sim você vai buscar alternativas. Preparar a documentação, porque os bancos estão sendo preparados, tudo isso é muito novo. Essa BIL foi aprovada na sexta-feira, a regulamentação desses empréstimos saiu na segunda-feira, e o Paycheck Protection nem abriu ainda a aplicação, vai começar na sexta-feira. Então, é tudo muito novo, o pessoal está sendo treinado, e lembre-se, nós estamos trabalhando em home office, os bancos, inclusive, grande parte deles estão trabalhando em home office. Então, isso acaba dificultando ainda mais, porque os profissionais não estão todos reunidos na mesma sede ou no prédio. Então, nós estamos vivendo um momento único aí, mas é um ajudar o outro, um sentimento aí de solidariedade, e eu tenho certeza que cada gerente da sua conta vai atender você da melhor maneira possível para lhe apoiar nesse momento tão crucial da economia dos Estados Unidos que cada um de nós estamos vivendo. Então, recomendo todos vocês entrarem nesse site, dar uma lida um pouquinho de cada programa para saber um pouco mais e ligar para o gerente do seu banco. Tá? Trabalho independente do banco, eu trabalho com o TD Bank, liga para o gerente, trabalho com o Bank of America, PNC, enfim, whatever, qual banco que você trabalha, você vai ligar para o seu gerente e vai perguntar a respeito desse programa. Esse é o Paycheck Protection Program. Abel, e esse 10 mil que eles vão liberar agora aí, rápido, que já até abriu a aplicação, como é que eu faço? Esse você vai fazer diretamente no site do SBA. Ok? E aqui está o link. Você vai clicar no link, ou copiar, no caso aí, tira uma foto, quem está vendo, né? Faz, a gente vai disponibilizar também. Você entra e aí você vai ser direcionado para essa tela. E aqui tem todas as etapas que você pode preencher.
eu tenho dificuldade de preenchimento, pede seu contador, pede seu consultor, pede seu advogado, são profissionais habilitados para te ajudar nesse momento, ok? Para ajudar você a preencher. Então, ali tem quem é elegível, você já vai preencher, vai escolher ali em que você aplica, né? Minha empresa tem menos de 500 funcionários, eu sou uma organização de fins não lucrativos, enfim, você vai dizer aonde se enquadra o seu tipo de empresa, depois você vai dizer informações do seu negócio, tudo online, diretamente no site do SBA. E depois você vai fazer o preenchimento das informações referente ao business owners, a sua informação. O seu Social Security Number, enfim, todas as informações referentes a ti, pessoa física. Primeiro você fala da empresa, aqui nesse item aqui, e depois você vai falar de você, pessoa física, o dono da empresa, e por fim, informações adicionais que eles vão pedir. No final vai ter um resumo para você encaminhar a aplicação, e ao final eles vão processar isso muito rápido, e esse dinheiro dificilmente você não vai receber. A questão é que você tem que correr, porque, como eu disse, são só 10 bilhões de dólares. E para um país do tamanho dos Estados Unidos, não é muita grana, né? É porque tem muita empresa, tem muita pequena empresa. Só é importante salientar para aqueles que estão nos assistindo, né, tanto aqui na live quanto pelo Facebook, não se preocupem, todos os links que ele está mencionando, comentando, nós vamos disponibilizar ao final, né, para que todos aí possam fazer as aplicações, né? Então, aqueles que não estão tomando nota, não se preocupem. A gente vai ser disponibilizado os links, inclusive essa apresentação, não é, Sérgio? Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Você tem que correr, por quê? Porque não vai ter para todo mundo, né? 1 milhão de empresas, pequenas empresas, que vão ser contempladas, até os 350 bilhões de empréstimos do Paycheck Protection Program. O secretário do Tesouro disse que é para suprir 50% da força de trabalho privada dos Estados Unidos. Então, ele também não consegue suprir toda a força de trabalho, com palavras dele próprio, dizendo numa entrevista que eu acompanhei. Então, o mais rápido que você puder preparar a documentação, ligar para o seu gerente, já preparar o paperwork e aqui aplicar diretamente no site do SBA, melhor. Você vai ter chance de ser contemplado. Okay? A utilização, a gente comentou, só reforçando, você vai poder usar para comprovar, para ser perdoado, né? Folha de pagamento é o principal item. Se você pagou o funcionário, isso vai ser comprovado. Inclusive, o funcionário não necessariamente precisa ser W2, pode ser também 1099, né? Contratados, você também pode comprovar. Pagamento de mortgage, aluguel, tarifas públicas, né? Água, energia, health insurance e outros débitos e obrigações correntes da empresa também que você pode. As despesas elegíveis, como foi falado antes, só para reforçar, elas pegam aí um período de 8 semanas, desde o início do empréstimo, de pagamento desses itens que são elegíveis. Organizações e empresas que já demitiram trabalhadores devido à pandemia, elas vão ser elegíveis para o perdão desde que recontrate os funcionários, ok? Por exemplo, você demitiu, parou. Aí eu fui demitir meu funcionário porque eu não vou precisar, eu não estou trabalhando. Você tem de recontratar esse funcionário. Se você não recontratar, o seu empréstimo não vai ser elegível para o perdão. Então, inclusive, tem todas as regras, é importante. Se você é um funcionário que perdeu o emprego, chega para o seu chefe e fala, olha, existe esse plano agora, se você me recontratar, você tem direito a um crédito, né, ou a ter esse empréstimo perdoado. Então, e contrato de novo aí. Então, é importante alertar a população, porque existe sim esse empréstimo, que ele é um empréstimo perdoável. E só para vocês entenderem como funciona esse cálculo, essas 8 semanas, basicamente o governo vai pegar os últimos 12 meses da sua folha de pagamento, vai pegar uma média desses 12 meses aí, né, uma média mensal, e vai estar multiplicando por 2. Então, seria essas 8 semanas aí, seria esse valor que você teria o perdão desse empréstimo. Então, é como se fosse, para quem perdeu o emprego devido à crise, virar para o empregador e falar, o governo está te dando um benefício do empréstimo que você me pagando, você não precisa pagar o governo de volta. Então, é como se o governo dos Estados Unidos estivesse pagando o meu salário, o que é verdadeiro, né?
se ele for recontratado. E, na verdade, esse é o objetivo do programa. O presidente Trump, bem como o secretário de Tesouro, disseram isso. Nós estamos colocando dinheiro justamente por isso que eles estão perdoando, para não ficar o ônus nas costas do empresário, né? do pequeno empreendedor, do pequeno empresário, haja vista que a economia caiu, as vendas diminuíram. Então, é uma forma mesmo de incentivar e que os empregos não sejam perdidos, né? Que as pessoas continuem trabalhando e tocando suas vidas. Existem exceções, obviamente, não vale o perdão para trabalhadores que têm renda acima de $100 mil por ano, né? Sempre tem algumas exceções. Agora, o Léo vai falar um pouquinho sobre o Paid Sick Leave for Workers. Então, nós já falamos sobre o Stimulus Check para os indivíduos, também falamos sobre algumas formas de empréstimos para o small business aí. Agora, vamos dizer que esses empresários decidem não solicitar esse empréstimo. Existem outros créditos fiscais que essas empresas terão direito. Tá? Mesmo antes desse CARES Act, que foi esse estímulo, esse último estímulo que passou aí na semana passada, no anterior teve esse Family First Coronavirus Response Act, onde tem uma cláusula lá para licença remunerada para os funcionários, que podem ser ou full-time ou part-time, onde que a empresa pode estar pagando até 80 horas de trabalho para eles, tá? Contando que sejam funcionários com sintomas ou diagnosticados com COVID-19, ou que se forem funcionários que precisam cuidar de parentes que estão com ordem de quarentena ou de filhos que têm que ficar em casa por conta do fechamento das escolas. Então, se você tem um funcionário que se qualifica para isso, tem que ficar em casa, se a sua empresa decidir pagá-lo, tá? Você pode estar pegando de volta como um crédito que vai contra o valor de payroll tax, né, de imposto sobre a folha de pagamento que a sua empresa tem que pagar. Tá? Então, isso é algo positivo também, que você não precisa ter que pedir um empréstimo para poder estar qualificando para isso. Esses pagamentos qualificados serão somente os pagamentos a partir de hoje, tá? A partir do dia 1º de abril, que estaria qualificando para isso. É importante mencionar também que existem certas limitações dependendo da razão do pedido da licença. Por exemplo, se o seu funcionário se ele ou ela tiver o sintoma ou se ele for diagnosticado com COVID-19, você tem direito a 100%. Se for porque ele tem que ficar em casa com o filho, etc., seria só 1/3, seria 33% de crédito que você teria direito. Tá? Então, esse é um deles. Existe outro também, Abel, pode ir para o próximo slide, que é o que saiu agora junto com o CARES Act, tá? Nesse último estímulo, que chama Employee Retention Credit. Tá? De quanto que é esse crédito? Esse crédito ele é de 50% dos valores pagos a funcionários, isso inclui a parte do seguro-saúde também, que você fornecer para os seus funcionários. O valor máximo desse crédito por funcionário é de $5 mil por trimestre. Quem qualifica para esse Employee Retention Credit? São empresas que foram obrigadas a fechar as portas por conta de uma ordem governamental, né? A cidade mandou fechar todos os business que não são essenciais, conta. Ou as empresas que sofreram uma caída significativa em vendas, tá? Essa caída significativa é quando existe um faturamento de 50% menor do mesmo trimestre do ano passado, tá? Então, o evento vai estar pegando ali, o segundo trimestre de 2020, comparando com o segundo trimestre de 2019, se a sua venda for 50% a menos, você também qualificaria para esse crédito. Como você recebe esse crédito? Esse crédito, você vai estar recebendo ele no envio das declarações trimestrais de folha de pagamento, né, que é o formulário 941. Se o valor do crédito for superior ao valor devido do imposto que você deveria pagar, o governo vai reembolsar, vai te dar de crédito mesmo, vai te mandar um cheque de volta sobre essa diferença. Só lembrando que os pagamentos, para poder qualificar para esse crédito aqui, são somente os pagamentos feitos desde o dia 13 de março até o fim desse ano. Tá? Então, isso é uma alternativa também. Eu coloquei ali embaixo que empresas que receberem o Paycheck Protection Loan, tá? Que é aquele pacote ali que o Abel explicou para a gente, não podem usar esse Employee Retention Credit. Então, ele é feito mesmo para que aqueles que não aplicarem para esses empréstimos aí vão ter direito a esse crédito aqui também. Perfeito.
Recomendações do CPA. Só algumas recomendações aqui. Primeiro, mantenham sua contabilidade e declarações em dia, né? Como a Bel mencionou algumas vezes, é de extrema importância você ter essa contabilidade em dia, porque para todos esses empréstimos você vai ter que provar, você vai ter que estar mostrando os seus relatórios financeiros ali, inclusive para esse que já dá para você fazer a aplicação pelo SBA lá, eles vão estar pedindo o seu total de vendas, o seu custo, né? O seu cost of goods sold, entre outras questões contábeis ali. Então, eles dizem que nessa época é muito bom você ser amigo com o seu contador e com o seu banqueiro, né? Você realmente vai estar precisando deles aí, e tenho recebido bastante contato dos meus clientes. Eu entendo realmente que, sim, é tempo de crise mesmo, a gente tem que estar junto ali como parceiros, porque esses empréstimos realmente vão estar ajudando bastante a empresa, né? Então, primeira recomendação é ter sua contabilidade em dia e as declarações também que eles vão estar pedindo. Já vi casos de pessoas que já enviaram essa aplicação do SBA, esse de $10.000 aí primeiro, já tiveram uma resposta dos agentes do SBA, tá? Eu não conheço ninguém que ainda foi aprovado ou que foi negado, eles ainda estão trabalhando nessas aplicações, tá? Mas eu vi um caso onde o agente do SBA entrou em contato com a pessoa que aplicou e solicitou outros documentos, né? Eles queriam saber mais dados de payroll ali, eles queriam saber, inclusive para essa pessoa, eu vi lá que ela comentou que eles pediram provas de status legal aqui, isso é algo que eu achei, assim, diferente. Então, assim, cada caso é um caso, eu acho que as pessoas têm que estar aplicando, não custa nada aplicar. Mas, tá? Léo, isso é uma pergunta recorrente, tá? Muita gente pergunta a respeito disso, se no caso, pessoas que declaram imposto ou têm suas empresas aqui nos Estados Unidos, mas não possuem Social Security Number, ou até possuem, não têm um status, vamos dizer assim, legal aqui no país, né? Se elas têm direito a esses empréstimos. Ao que tudo indica, que a gente tem visto, aparentemente não, né? Eles estão pedindo comprovação de status, Porque, enfim. assim, nós só podemos basear nas instruções que o governo passa para a gente, ou que coloca ali. E não existe nada nas instruções dizendo que a pessoa ela tem que ter um status legal. Existe uma pergunta se a pessoa é cidadã ou não, tá? Então, assim, como nós não recebemos ainda resposta desses empréstimos, nesses casos em particular, e isso não está nas instruções, nós não sabemos. Tá? Então, nós estamos... Mas, Léo, em relação ao estímulo check... Ao estímulo check, com certeza, você tem que ter o social. Você tem que ter o social, tá? É. Quem tem IT number não vai receber. Não vai receber, infelizmente não. Isso é com certeza, porque isso está na BEL, está na lei mesmo lá. Tá? Você tem que ter o social. Mas para esses empréstimos aí, a gente não sabe exatamente como que vai ser ainda. Não tá esclarecido, mas eles estão pedindo, é o que você falou. O grande problema é esse, pessoal. Não está claro, não está escrito, mas está sendo questionado. Então, a gente não sabe qual vai ser a deliberação no final do processo de análise de crédito, se eles vão liberar ou não. Entendeu? Assim, esse que é o de problema. novo, isso é algo que eu vi de uma pessoa na internet. Não foi nenhum de um cliente meu que teve essa resposta pedindo status legal ou nada. Então, de novo, assim, só apliquem, não custa nada tentar, quem sabe, né, você aceita. Só continuando aqui, nós já falamos já sobre isso, apliquem para empréstimos com o intuito de pagá-los de volta, tá? Porque são empréstimos, né? Então, você vai ter que provar ali que essas despesas, de fato, foram despesas do negócio, e pode ser que o governo vire e fale, olha, nós não estamos considerando isso como uma despesa legal, então você tem que pagar de volta de qualquer forma. Então, seja conservador em relação a isso daí. Cuidado com golpes, scams e fraudes, já falamos sobre isso também. Use esse tempo vago para solidificar o seu plano de negócio e suas estratégias empresariais. Tá? Isso é muito importante. Tem gente que está em casa agora, gente, busca estar aprendendo mais sobre o seu próprio business, né? Está buscando, está conversando com seus clientes. Do seu próprio negócio, né, Léo? Isso é muito importante, né? Muito importante. É isso mesmo. Várias perguntinhas aqui nesse sentido aqui, eu estou acompanhando aqui, várias pessoas nesse sentido agora perguntando aqui. Realmente, esse é o momento de você reinventar o seu negócio, pensar fora da caixinha, realmente. Léo, vale comentar, algumas pessoas aqui estão vendo, né, você comentar, eu sei que você já se apresentou no começo,
mas é importante a gente salientar para aqueles que ainda residem no Brasil, de repente não conhecem, expliquem para eles o termo, né, o CPA, né, qual é a responsabilidade, qual é a veracidade, qual é a força, né, que tem um CPA dando informação para a comunidade. Um CPA é um Certified Public Accountant, tá? Isso é uma certificação, tá? Para um profissional de contabilidade, tá? Para você ter essa certificação, você tem que ter formado em contabilidade aqui dos Estados Unidos, você tem que ter um master's degree, né? Um mestrado aqui também, com foco em contabilidade, você tem que ter trabalhado para outros profissionais que são licenciados, e você tem um teste de suficiência que você tem que passar, comprovando que você tem esse conhecimento, tá? Então, existe uma diferença entre um contador e um CPA, aquele profissional que é certificado mesmo, ele é licenciado, o seu conhecimento foi testado. Aqui nos Estados Unidos, você não precisa nem formar em contabilidade para você assim, para você se nomear um contador, tá? Inclusive, aqui na Flórida, você pode ser um contador mesmo não ter formado em contabilidade. Então, é importante entender essas designações, né, essas certificações, para você poder saber qual profissional está contratando, etc. Então, obrigado pela pergunta, seu Sérgio. Perfeito, perfeito. Temos aí mais 5 minutos aí para a gente tentar cumprir a nossa programação. Vamos aí para as perguntas, né? Perfeito. Então, pessoal, como foi falado aí pelo Léo, somente depois que, né, o investimento, a decisão for tomada e os resultados começarem a aparecer, é que saberemos se a sua estratégia foi bem sucedida. Mas a decisão tem que ser tomada sem a ajuda do conhecimento, né? É hora de decidir. Qual é um plano de ação em momentos de crise, né? Não existe uma fórmula mágica. Nós estamos vivendo um momento único, uma crise talvez sem precedentes. Não é uma crise só econômica, mas uma crise de saúde. Envolve a vida, né? Saúde pública, as nossas vidas próprias e da família, dos entes queridos. Então, é um momento diferente, de parada forçada da economia. Caixa sempre foi, e hoje ainda mais, é king, né? O caixa é rei. Dicas para você, pequeno empresário: otimizar recursos, minimizar custo, priorizar seus gastos, focar numa boa gestão financeira, tomada de decisão financeira. Talvez é um momento de você avaliar o seu negócio, de você conseguir chegar a conclusões melhores do desempenho, principalmente do bottom line, de como o seu negócio está indo. Participação, envolvimento na comunidade, é o momento de um ajudar o outro, que é uma corrente do bem, para gerar informação, trocar experiência, porque todos estamos no mesmo barco, vamos dizer assim. A crise afeta todos, uns mais, outros menos, mas o empresário, ele é afetado diretamente, então a gente precisa de empresários ousados e criativos, né? É hora de se reinventar, né? Precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que têm ação. Não vamos ficar sentados esperando a coisa acontecer, não. Você não pode sentar e ficar esperando, a crise vai vir, ou não sei o quê, ou vai vir isso, não. Você tem que ser proativo, você tem que decidir, você tem que se antecipar, você tem que planejar. Planejar é decidir antecipadamente. É decidir antes o seu futuro. Então, se você já tem encaminhado que está vindo uma crise, você buscar essas linhas de crédito, aplicar, procurar comprovar de acordo e trabalhar de maneira proativa, priorizando os seus gastos, tomando boas decisões financeiras e, consequentemente, otimizando, como eu disse, os recursos e, consequentemente, buscando organizar e estruturar a sua empresa. É lógico que, no período de crise, vendas acabam caindo, às vezes você muda também, né? Você vai ter que direcionar seu negócio para uma outra frente, mas isso também é extremamente normal, porque, como disse o John Kennedy, né, o ex-presidente Kennedy, na crise, crie. Quando escrito em chinês, a palavra crise compõe-se de 2 caracteres. Um representa perigo, mas o outro representa oportunidade. Então, mesmo em períodos de crise, como nós estamos vivendo, uma crise aí que tem se anunciado bem severa, inclusive, sempre há oportunidades, sempre há caminho para você tomar aí as melhores ações, as melhores decisões, para que a gente consiga passar, e você, pequeno empresário, principalmente, consiga passar por essa etapa da melhor maneira possível, com o menor dano possível,
e depois, consequentemente, depois de toda a crise, vem a bonança, vem um período de crescimento. Sempre foi assim, é só pegar a história. Você está bem preparado para poder aproveitar as oportunidades do pós-crise também. Essa é a nossa mensagem, né? Essa foi a apresentação. Eu e o Léo trabalhamos diligentemente para desenvolver, né, essa apresentação, e com a ajuda também, agradecer aqui o Recomendo, o Sérgio, que abriu o espaço, nos convidou, né, para a gente fazer esse webinar aqui, trazer um pouco aí desse conhecimento, compartilhar com vocês. Quem tiver interesse de contactar a gente, está aí, ó, eu sou Financial Advisor, consultor financeiro, também trabalho na área de Corporate Finance. Estou à disposição de ajudar você, pequeno empresário, a desenvolver um plano, ajudar. Se quiser uma ajuda, um apoio nos formulários, a gente está à disposição também. E Léo é um CPA, é um contador, o escritório dele vai dar todo o apoio jurídico aí necessário. Eu recomendo o SE, que é um grupo de empresários, de network, bastante reconhecido aqui nos Estados Unidos, com presença no Brasil, em Portugal, um grupo de pessoas boas, do bem, que se ajudam uns aos outros. É um grupo também que tem feito aí prestados grandes serviços aqui na comunidade brasileira nos Estados Unidos. Então, esse é o nosso objetivo, trocar informações, vou procurar humildemente, né, dentro do nosso conhecimento, dentro daquilo que a gente estuda e pesquisa, compartilhar com vocês aí um pouco desse momento que a gente está vivendo, do cenário e das linhas disponíveis do governo e um pouquinho de ações e comportamentos que você deve tomar para a gente passar por esse período da melhor maneira possível. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela presença também. Uma coisa que é importante mencionar, que tem muita informação, né? Como vocês podem ver, essa última hora aí falando sobre as aplicações, e nós também não sabemos de tudo, né? Tivemos que fazer várias pesquisas, tem muitas informações que ninguém sabe, né? Que são desenvolvimentos que ainda vão sair, então certas perguntas pode ser que a gente não saiba responder. Léo, inclusive, é importante o que o Léo falou. Não só um minutinho. Ainda não, porque tem várias perguntas aqui. Não, então, é importante dizer isso que o Léo falou, vamos reforçar aqui, antes de abrir para perguntas. A gente estudou a fundo, inclusive a Bio, lemos a Bio, analisamos, pesquisamos vários sites, mas até grandes redes de notícias, ABC, NBC, New York Times, CNBC, nos Estados Unidos, fizeram várias matérias, depois fizeram erratas para atualizar. Por quê? Porque esse pacote estava em votação, estava discutido no Senado, passou, depois foi para a Câmara. Desde o início que ele começou a ser divulgado, teve mudanças, discussão, quando foi colocado em votação, né, em plenário, uma emenda ou outra. Então, agora que está sendo regulamentado, ele foi aprovado quanto lei na última sexta-feira, assinado pelo presidente Trump, e as regulamentações de como operacionalizar, como se ter acesso, começaram a ser feitas na segunda para esse programa emergencial, mas o Paycheck Protection Program vai abrir para aplicação ainda na sexta-feira, então é tudo muito recente. Tá? E outra coisa, esse pode não ser o único pacote. Tá? Se o período de isolamento, lockdown, shutdown, chame como quiser, se estender aqui na economia americana, nós teremos um outro bill para mais ajuda, segundo o secretário do Tesouro americano, e até a deputada, né, lá da Câmara dos Deputados também disse que está disposta, mesmo ela sendo democrata, de fazer um novo pacote, se caso for necessário. Okay? Então, o governo americano ele tem feito tudo o que é possível para amenizar os efeitos da crise. Ok, obrigado. Vamos para as perguntas, né? Excelente, Abel, excelente, Léo. Eu vou aqui para algumas perguntinhas. Algumas pessoas interagiram aqui pelo nosso chat, algumas interagiram aqui pelo Facebook. Vamos lá aqui para a primeira, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Renata, né? Olá, no meu caso, que não tenho Green Card ainda, mas tenho Combo Card, Social Security Only, e fiz a declaração nos últimos 2 anos. Tem direito à ajuda? Sim, você tem direito à ajuda, tá? O requerimento é que você tenha o Social Security. Então, você tendo o Social Security e enviando as suas declarações, você qualifica sim. Renata, daqui uns dias, se você informou o número da conta, o dinheiro está entrando na sua conta. Ótimo. O secretário de Tesouro disse, no máximo em 3 semanas.
E eles começaram a processar isso essa semana. Então, talvez na semana que vem já vai ter gente recebendo. Tomara, vamos ver. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas vamos lá. Foi o Steven O Mnuchin que homem que disse. falou, né? Estou acreditando no homem. Exatamente. Temos mais uma pergunta aqui, né, do nosso amigo aqui, o Lidama. Primeiro, para estar parabenizando aqui vocês, né? Ele está perguntando: quantos tipos de programas são existentes no momento para grandes empresas? Pode se aplicar por mais de um programa? Desculpa, qual que é a pergunta? Para os empresários, para os empresários small business, né? Quantos tipos de programas são existentes no momento, né? Quantos foram abertos? 4 programas. Pode se aplicar por mais de um? Nesse material tem 4 programas que estão disponíveis no site do SBA. Eu penso que não há impeditivo nenhum dele aplicar. Mas como o Léo falou, esse primeiro valor que ele vai pegar dos 10 mil, se ele aplicou para o Paycheck Protection, e como ele vai usar basicamente os mesmos itens, entendeu? Ele vai ser diminuído do limite de crédito. Então, uma coisa vai acabar se unindo à outra. As outras modalidades é um empréstimo ponte e é o alívio para quem já tem empréstimo anterior. Então, não dá para aplicar para todos, na verdade. Né? Na verdade, ele vai ter 2 opções. O Paycheck Protection Program e vai ter a opção desse dinheiro, subsídio emergencial aí de $10 mil. Porque se ele a não ser que ele já tenha empréstimo anterior, aí ele pode também pedir um alívio. Porque na lei ela é clara, tem o 350 bilhões para o Paycheck Protection Program, tem os 10 bilhões para essa ajuda emergencial, subsídio, e tem 17 bilhões para alívio, para quem já tem empréstimos contraídos junto ao SBA. Ok? Espero ter respondido. E só lembrando também, pessoal, que existem outros tipos de empréstimo que vocês podem estar aplicando, tá? Aqui nós estamos falando somente dos que são relacionados com o estímulo econômico que saiu agora. Perfeito. Bom, mais uma perguntinha aqui do Pedro Coimbra. Se eu tenho uma empresa e a minha esposa tem outra, posso aplicar para as 2 empresas? Como é que fica isso? Pode sim. Se é uma empresa completamente separada, você pode sim. Não existe nada que impede um casal a ter 2 empresas operacionais aplicando aí, tá, para esse empréstimo, sem problema nenhum. Pode sim. Ótimo, bacana. Temos uma outra aqui do nosso amigo JP, né? Como acessar tudo isso? Tem sites para aplicação? Né? Então, JP, assim, ao final aqui da apresentação, né, eu vou disponibilizar um link para que vocês preencham e, adiantadamente, aqueles todos que preencheram irão receber aí a apresentação no final. E lá vão estar todos os sites, os links, né? Bom, deixa eu ir para a próxima aqui. Mas, Pedro, como se chama esse programa de 10 mil? Acho que ele fugiu o nome para ele aí. Eu acho que ele perguntou antes de a gente falar aqui na apresentação, mas ele está lá. Foi falado na palestra, inclusive com detalhe com o site, né, lá. Sobe aí, Abel, para você mostrar lá o Vou voltar lá. Para poder estar mostrando ali. Que tem o nome da... Vocês estão vendo a tela, não estão vendo? Não. É esse aí, ó. De baixo, Esse, o nome do programa é esse, inclusive com o link para você fazer a aplicação, Pedro. Você clicar no link, mas o Sérgio vai passar o link, você pode ir lá, já tem um formulário, que é esse formulário aqui, ó. Só um minuto. É esse formulário aqui. Ótimo, perfeito. É esse que é o nome. Espero que esteja respondido. Está aí? Bom, mais uma pergunta aqui do Walter Pires. Não há nenhuma linha de crédito de até $50 mil para pequenas empresas, fora o empréstimo de $10 mil? Fala, Léo. É o da Flórida. Esse daí foi o primeiro estímulo que saiu algumas semanas atrás, inclusive eu até fiz um videozinho falando. Isso é parte do Bridge Loan Program, tá? Isso é relacionado com o estado da Flórida, onde que existe sim essa aplicação que a pessoa pode fazer, junto com o SBA também, tá? Então, por essa mesma entidade, você envia a aplicação, esses de até $50 mil, e você tem direito a ter esse empréstimo e ter 0% de juros nos primeiros 12 meses, caso você se qualifique, tá? Esse é um dos empréstimos que requer que você tenha pelo menos 2 funcionários, tá? Então, esse foi o primeiro que saiu algumas semanas atrás. Um dos requerimentos é que você tenha pelo menos 2 funcionários
e o empréstimo seria de até $50 mil com 0% de juros nos primeiros 12 meses. Isso ajudaria muita gente também. Também está disponível. A gente até, quando estava planejando esse webinar, havíamos discutido de talvez falar um pouquinho a respeito disso, mas ficaria muito assunto e a gente focou no pacote federal, né, de ajuda, nesse pacote, nessa bill que foi aprovada na última sexta-feira. Perfeito, perfeito. Mais uma perguntinha da Ana Martins, né? Na aplicação do SBA, número de employees inclui subcontractors, o 1099 ou somente o payroll, ou somente quem está no payroll? Essa aplicação do SBA, se estiver perguntando o número de funcionários mesmo, você tem que estar falando o pessoal que está no payroll, tá? A questão dos subcontratados, quando você for aplicar e eles pedirem mais dados e para a parte do perdão ali, os pagamentos feitos para os subcontratados estarão contando como gastos operacionais ali para a questão do perdão, tá? O importante é você estar sempre dizendo a verdade nessas aplicações. Se estiver perguntando o número de funcionários, você vai estar colocando os funcionários que são registrados mesmo no payroll. De qualquer forma, dá para você estar aplicando para esse mesmo empréstimo, mesmo colocando lá 0 funcionários, tá? Porque existem outros empréstimos que você pode estar qualificando, mesmo não tendo funcionário, mesmo sendo autônomo ou self-employed. Ótimo, Léo. Muito obrigado. Bom, tem uma pergunta aqui do Fernando Pinto. Uma questão. Existem deadlines para aplicações dos programas? Daria para adiantar em que prazo as pessoas e as empresas terão? Deadline, como assim, para aplicar? Aplicar. Eu sei que... Tem que correr, Fernando. Tem que correr, porque a demanda vai ser muito maior do que a disponibilidade. Saiu ontem aqui, Abel, o deadline para esse Paycheck Program é dia 30 de junho, tá? Então, você tem até o dia 30 de junho para você estar aplicando aí para esse Paycheck Protection Program, que é a aplicação que você faz junto ao banco e etc., tá? Então, que é, assim, essencialmente o melhor benefício que você teria, tá? Esse empréstimo aí. Mas assim, isso aí, exatamente. Mas assim, a recomendação é aplicar o quanto antes, porque pode ser que não há, que os Estados Unidos é muito grande, gente. Aqui a economia são 20 trilhões de dólares, o PIB desse país. E se o empresário esperar, não pode correr o risco de, quando for aplicar, ter que esperar outra bill passar, se for necessária, né? Se eles fizerem. E eu nem quero, porque eu espero que a gente volte à normalidade. Esse pacote já está bom, né? Vamos voltar aos trabalhos, enfim. Mas o quanto antes. Mas tem 30 de junho, né? Você falou, Léo? 30 de junho, para esse Paycheck Protection. Bacana. Bom, eu tenho a Chrysler Souza também. Boa tarde, Chrysler. Parabenizando aí vocês aí pelo conteúdo. E ela tem 2 perguntas. A primeira é com relação ao relief do empréstimo de 10 mil. Seriam 8 semanas para fazer os pagamentos de aluguel. Será que esses valores seriam perdoados? E a segunda pergunta dela é se esse pacote de incentivo a empresas pode ser considerado ajuda do governo e, consequentemente, prejudicar na aplicação da cidadania ou troca de status, caso haja. Nossa. Sobre essa primeira pergunta, sim, você teria 8 semanas para poder estar usando esse dinheiro, tá? Para esse empréstimo esse Paycheck Protection Program, pelo menos 75% das despesas tem que ser relacionado com payroll, tá? Então, mesmo se você tem despesas de aluguel, sim, conta, só que pelo menos 75% tem que ser usado para o payroll. Sobre a segunda pergunta, Abel, você pode falar? Não, só complementando o que você falou, porque, na verdade, ele vai receber o dinheiro, os 10 mil. Ela vai ter que comprovar, né, as 8 semanas, né, é comprovação. Na hora que for comprovar, ela vai demonstrar lá o payroll, que seja semanal, que seja quinzenal, mensal, whatever. Isso aí é na hora de comprovar. Porque o recurso vai estar disponível, né? Não necessariamente ela vai usar só para isso. É na hora que ela for comprovar. Ela vai receber o dinheiro
E para o empréstimo também, do Paycheck Protection, aí tem que seguir a regra que você falou, né, de payroll e 25% para overhead, que é custos indiretos aí, aluguel, enfim, despesas, débitos recorrentes que a empresa vem a ter. Perfeito. Outra pergunta que o Sérgio ele falou é sobre essa questão. É difícil, né? Porque nem o Léo, nós trabalhamos na área de imigração, né? A gente não sabe como a imigração vai encarar isso. Eu não tenho conhecimento assim suficiente para dizer se a imigração vai encarar isso. Eu penso que não, porque é uma ajuda para você gerar emprego nos Estados Unidos, né? Você está gerando emprego. Dentro da linha que ouvimos, eu também ouvi que não. Mas eu penso, mas eu não posso afirmar. Isso. Eu não posso afirmar. Eu penso, no meu entendimento, é um programa para ajudar a economia, né? Para gerar emprego. Você está garantindo emprego aqui nos Estados Unidos. Você está gerando, mantendo a economia em pé. Isso não pode ser considerado um public charge, por exemplo. Você não está... Mas consulte seu advogado de imigração. Exatamente. Mas o melhor a fazer é isso que o Léo falou. Tá certo, Léo. O melhor a fazer é você ligar para o seu advogado, já que você está em processo, pergunta para ele. Ele vai poder te responder melhor. Perfeito. Mais uma pergunta do nosso colega Joe Sander. Joe, muito bom ter você aqui com a gente, Joe. Para a empresa se qualificar por ser de owners com green card, ou precisa de ser de cidadãos? Você não precisa ser cidadão, tá? Como nós mencionamos na apresentação, você estando legal aqui, para esses empréstimos, tá? Você qualificaria sim, tá? O que nós não sabemos é, no caso, se a pessoa não tiver um status legal, se após enviar a aplicação, se eles pedirem provas, se a pessoa não tiver como provar que está em status legal, se isso vai estar afetando ou não a decisão do empréstimo. Agora, a pessoa tendo um green card e sendo um cidadão, com certeza ela estaria aí no mesmo nível para ser para ser aprovada. Tá? Então, isso não é um empecilho o fato da pessoa ter o green card. Bacana. Bacana. Michele, que é nossa membro. Boa tarde, Michele. Ela é membro do Sucesso, colega do Léo no Sucesso. Vocês conhecem algum link para verificar o status da aplicação? Que, segundo ela não achou. Não existe. Não existe. Você manda para eles a aplicação e cruza os dedos aí para eles te retornarem o mais rápido possível. Não, amém. Perfeito. Bom, o Ricardo está perguntando aqui se iremos disponibilizar esse webinar aqui. Sim, Ricardo, nós iremos disponibilizar. Ele vai estar subindo no YouTube do Recomendo daqui a pouco. Ele está no Facebook Live também, então você poderá ter acesso por lá. E o Antônio Martins pergunta, né, dono de S-Corp, S-Corporation, entram como funcionários nessa aplicação do SBA? Se eles são funcionários da sua própria S-Corporation, sim. Tem que ser funcionário. Bacana, bacana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem algumas perguntinhas aqui no Facebook. Tem mais perguntas, Sérgio? Tenho sim, eu estou entrando aqui no Facebook agora, estou trocando o canal. Minha empresa é americana, mas só tenho ITIN. Sou elegível? A gente já respondeu isso, né? Essa pergunta já respondemos aqui. Ótimo. Bom, pessoal, para quem tiver mais perguntas, né, eu vou agora trocar aqui a tela, Bel. Eu vou... Ok. Por favor. Você vai compartilhar a sua tela, é isso, Sérgio? Vou compartilhar a minha tela aqui agora com vocês. Ótimo, perfeito, né? Então, para esse primeiro webinar nós passamos um pouquinho, estava previsto aí para terminarmos aí há 15 minutos atrás, mas devido aí a preciosidade aí, a importância do tema, nós avançamos aí 15 minutinhos, né? Pedimos desculpas aí, mas creio que o tema tenha sido relevante, né? Bom, para aqueles que ficaram até aqui, né? Então, como o Abel relatou,
Qual é a missão do Recomendo com tudo isso, né? O Recomendo é um grupo de networking para empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos, agora também no Brasil e em Portugal também, né, que visa o quê? Né? Nossa missão, reunir empresários qualificados, né, em grupos de negócio com o objetivo de quê? Gerar parcerias, né, contribuir aí com conhecimento compartilhado e, obviamente, gerar prosperidade financeira entre esses membros, né? Nossa visão, estamos presentes aí em diversas cidades do mundo, transformando empresas em referências aí, cada um em seus segmentos de negócio, né, com o objetivo de quê? Formar um grupo aí com milhares de empresários unidos para o sucesso de todos. Então, diante aí desse momento, né, encontramos essa forma online aqui de podermos estarmos juntos, né, sempre em busca desse objetivo. E os nossos valores, né, servir sempre com ética, lealdade e comprometimento, no princípio com os nossos clientes, né, parceiros e fornecedores, né? Então, para aqueles que não entendem, esse é o nosso mapa. Hoje somos aí 22 grupos atuantes entre Estados Unidos, então estamos aqui, nossa concentração está aqui na Flórida, com 17 grupos. Então, o Recomendo começou há 4 anos atrás, né, na região de Orlando, onde possuímos lá 4 grupos, um na região de Celebration, 9 grupos aqui na região de Miami, né, 2 grupos na região de Massachusetts, um grupo em Portugal, onde reside o Alexandre, aí, nosso fundador, e 2 grupos no Brasil, um no Rio de Janeiro e um grupo em São Paulo, né? Dentro aí desses 4 anos, hoje somos compostos por quase 310 empresas, né, que se reúnem aí semanalmente em reuniões presenciais, e agora nessas últimas 2 semanas também reinventamos a forma de nos reunirmos, né? Estamos aqui contando com a tecnologia do Zoom. Então, só no ano de 2019, né, nós fizemos aí mais de 11.300 referências de negócio, que acontecem aí toda semana, né? Nosso acumulado são mais de quase 19 mil referências de negócio. E o importante, a nossa taxa de conversão. Então, dessas referências que são feitas hoje aí, temos aí quase 35% de conversão. Então, a pessoalidade com que fazemos as nossas referências é o segredinho, é a cerejinha do bolo para a conversão dos negócios, né? E uma questão de números, né? A gente costuma brincar, eu costumo brincar nas reuniões, que esse aí é o nosso PIB do Recomendo. Ao longo desses 4 anos, aí geramos quase 70 milhões de dólares entre empresários brasileiros, né? Só no último ano aí tivemos aí 44 milhões de negócios realizados, né? Essa medição é feita semana a semana. Acabamos aí de fazer uma atualização recente, né, no nosso aplicativo, né, onde nós controlamos aí semanalmente e conseguimos aí dirigir esses membros aí dentro dos objetivos, né? Então esse aí é o nosso objetivo, né? Além disso, né, como é que esses grupos funcionam? Cada grupo tem em média aí 20 membros, né? A gente costuma dizer que somos 20 vendedores, né? Um referenciando aí o negócio um do outro, né? Eu estou aqui. Referindo um negócio um do outro. Associado a isso, nós temos aí hoje investimento em publicidade nas principais revistas aqui da região, além de impulsionamento nas redes sociais, o nosso Google, né? E outra coisa, né? Um convênio muito importante que nós temos aqui também, as parcerias que são chave aqui para o nosso negócio, é a parceria que nós temos com a Florida Christian University, onde nós fazemos o quê? Nós temos aí um cronograma anual de treinamentos gratuitos para os nossos empresários, ou seja, fomentar, trazer informação correta como essa que nós estamos vendo aqui hoje. Esse é um dos objetivos do Recomendo, né? Bom, para aqueles aí que aguardaram até aqui, tiveram algumas perguntinhas ainda que eu não consegui responder, ou para aqueles que, poxa, como é que eu faço para aplicar? Quem puder, nós temos aqui ao lado esse QR Code, né? Se você quiser apontar com o seu celular aqui para esse QR Code, você vai ter aqui algumas questões básicas aqui para você preencher. Em seguida, a gente vai estar enviando aí a apresentação de hoje. Para aqueles que já se inscreveram lá pelo link do Zoom, esses já receberão já essa apresentação de hoje, algumas informações complementares. E para quem quiser saber um pouco mais como fazer parte, também tem um e-mail aqui, broward@recomendoemusa.com, além do próprio site, www.recomendoemusa.com, onde você poderá lá hoje ter acesso aí a várias das nossas reuniões, poder aí flutuar, viajar em várias das nossas reuniões aí ao longo do mundo, né?
Então, com isso, eu gostaria aí, às 6h35, então, pontualmente 20 minutinhos atrasados, exatos, eu gostaria de encerrar. Para aqueles que não conseguiram fazer as suas perguntas, mandam um e-mail para a gente ou nos procure, né? E queria agradecer, Léo, queria agradecer, Abel. Eventos como esse serão frequentes daqui para frente, né? O nosso compromisso é realmente trazer, nesse momento de dificuldade, informação relevante para a nossa comunidade brasileira, para os que residem aqui nos Estados Unidos, mas para os que estão no Brasil também, ansiosos aí, todos querendo, né, uma opinião, né, de especialistas de como agir, né? Esse é um momento onde todos aí meio que cruzam os braços e não adianta só a gente rezar, né? Contar com informação relevante, informação segura, né? É muito confortante nesse momento. Então, queria muito agradecer a vocês dois aí pela contribuição, né? E que vamos em frente, como diz o nosso amigo Abel. Isso aí, isso que eu ia falar. Vamos em frente, vamos superar e vamos sair mais forte dessa crise. Exatamente. Um abraço a todos. Obrigado, Sérgio. Então, um abraço a todos que esteve com a gente até aqui agora, né? Aos membros e aqueles visitantes também. O meu muito obrigado até agora e até a próxima.